Boa noite, bancário. Boa noite, bancário. Boa noite, bancária. Sou a Juvândia Moreira, presidente do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário em Debate. E hoje nós vamos discutir o tema assédio moral. Vamos falar do acordo que nós firmamos com a FENABAN e do aditivo que nós vamos fazer com os bancos, como é que vai funcionar e vamos entender melhor o que significa o assédio moral. Para isso, a gente vai contar aqui com a ajuda e com a presença eu vou ler o currículo porque é bastante extenso, é um currículo que, com certeza, depois que eu ler, vocês vão saber que ele vai poder nos ajudar bastante a entender o tema. É Roberto Eloane, ele é graduado em Direito pela USP e em Psicologia pela PUC São Paulo, mestre em Administração pela FGV, doutor em Psicologia pela PUC São Paulo, pós-doutor em Comunicação pela USP e livre docente em Teoria das Organizações pela Unicamp. Atualmente, ele é professor titular e pesquisador da Faculdade de Educação da Unicamp, né? E também é professor da FGV e também é membro fundador do site assediomoral.org, que é uma referência aí no tema. Muito obrigado pela presença. Boa noite, doutor Roberto Eloane. Boa noite. A gente também vai contar aqui com a presença do Valcir, que é o nosso secretário de Saúde aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo. Então, antes da gente entrar na discussão, eu vou convidar vocês para assistir um vídeo sobre o assédio e, em seguida, a gente começa o nosso debate. O assédio moral é apontado como uma das principais causas de adoecimento na categoria. De acordo com pesquisa realizada pelo sindicato em agosto de 2010, para definir as prioridades da campanha salarial, cerca de 80% dos bancários indicaram o assédio como o principal problema a ser discutido com os empregadores. E assim foi feito. Após a mobilização da categoria, uma das maiores conquistas da Campanha Nacional Unificada 2010 foi a inclusão, em convenção coletiva de trabalho, de cláusula pelo combate ao assédio. Os bancos Bradesco, Santander e Itaú já confirmaram a adesão ao acordo aditivo à convenção coletiva, que vai estabelecer políticas de combate ao assédio moral com a implantação de um programa de denúncias feitas pelos trabalhadores. Para denunciar o problema, será necessário preencher um formulário no site do sindicato. As informações do bancário serão confidenciais e o banco não terá acesso ao nome do denunciante. A instituição financeira terá prazo de até 60 dias para apurar e tomar as providências. Bom, então nós vamos conversar hoje sobre o assédio moral. Esse é um tema que nos preocupa bastante e nas últimas campanhas salariais a gente tem colocado na pauta de reivindicação, isso entra na discussão, na negociação efetivamente com a representação dos bancos, que é a FENABAN, e nesta campanha salarial é uma conquista muito importante a cláusula do assédio moral, que prevê um instrumento via acordo aditivo que tem que ser feito entre o sindicato e o banco, né? A gente já, conversando com os bancos, então os grandes bancos já manifestaram já o compromisso de assinar esse aditivo, e esse aditivo ele prevê algumas cláusulas que são para a gente bastante importantes, né? Porque hoje a gente recebe uma denúncia do assédio, a gente passa para o banco, para alguns bancos, e eles podem demorar 6 meses, até mais, para resolver aquele caso, né, concreto. Ou não dão a resposta, enfim. Então, tem uma série de problemas aí no encaminhamento e no trato dessas questões. Então, a gente tem algumas cláusulas que eu queria que vocês conhecessem, porque é importante que vocês conheçam esse aditivo, o que significa esse instrumento, o que está previsto no instrumento, porque é você que é bancária lá no local do trabalho, que vai nos ajudar a acompanhar o cumprimento, né, o desdobramento desse acordo. Ele só vai ser efetivo se você ajudar o sindicato fazendo a denúncia, se ajudar o sindicato acompanhando o local do trabalho, falando para a gente se melhorou, se não melhorou a situação, se resolveu, se não resolveu o problema, né? Quais são as causas dos problemas que vocês estão enfrentando lá no local do trabalho. Então, para isso, a sua participação é fundamental e por isso que é importante que você conheça cada termo, cada palavra desse aditivo para nos ajudar a fazê-lo valer na prática e que a gente consiga
acabar com esse problema, né, e melhorar as condições de trabalho. Bom, então ele fala o quê? Ele diz que os bancos vão ter que criar um canal de denúncia, o sindicato também vai criar um canal, embora a gente já receba essas denúncias hoje, nós não temos, não temos uma sistematização, não temos um canal formal em que o bancário vai poder mandar essa denúncia. Ele vai ter um procedimento, né, nesse acordo. Então, ele tem normas que vai gerar obrigação para o sindicato e obrigação para os bancos, né, e o bancário também, que quiser fazer a denúncia via o programa, vai ter que entender essas regras, né, e ter o compromisso de cumpri-las junto com a gente. Então, você lá está sofrendo o processo de assédio, manda a denúncia para o sindicato. Como é que você vai fazer? Para o sindicato, você vai se identificar, vai dizer de que local de trabalho que você é, quem é que está te assediando, qual que é o problema, contar para a gente o histórico, né? E a gente depois vai verificar. Normalmente, nós vamos ao local de trabalho, conversamos com várias pessoas para ter certeza de que realmente aquele problema está acontecendo e que o sindicato não está sendo, não está recebendo uma denúncia, né, falsa, ou está sendo utilizado por uma, né, briga pessoal lá, está sendo utilizado para prejudicar um outro trabalhador, né? Então, a gente tem todos os cuidados. Então, aí a gente encaminha essa denúncia para o banco. No instrumento, a gente vai ter um prazo de 10 dias para mandar a denúncia para o banco. O banco vai ter que confirmar o recebimento para a gente, né, e vai ter um prazo de até 60 dias, claro, em alguns casos que são mais complexos, ele pode precisar desse tempo. Né, em outros casos, a gente espera que ele resolva bem mais rápido, mas na negociação, nós conseguimos chegar neste prazo, de até 60 dias, para ele apurar e já tomar as providências e informar para o sindicato quais são essas providências. E a gente vai informar para o bancário. Só que nós vamos passar a denúncia para o banco sem identificar o bancário que fez a denúncia para a gente. Nós não vamos dizer para o banco, fulano de tal mandou aqui a denúncia, está denunciando o gerente dele, o diretor. Não. O nome do denunciante será preservado. O sindicato vai ter conhecimento, mas não vai informar para o banco, que é o que a gente já faz hoje. Porque em muitos bancos, o que acontece, se o banco toma conhecimento, é o banco retalhar, né? Ou o gestor lá na ponta retalhar esse trabalhador porque fez a denúncia para o sindicato. Então, já está, é um ponto pacífico do instrumento, nós não vamos mandar o nome do bancário. E o banco terá que dizer para todo o quadro de funcionário, né, ele vai ter que fazer uma declaração explícita de condenação a qualquer ato de assédio. Deixar bem claro que ele não vai admitir, que a diretoria do banco não aceita isso, né? Enfim, ele vai ter que, após a assinatura do instrumento, ele vai ter que dizer para o quadro que, enfim, todos os gestores, todos os funcionários tomarem conhecimento que ele assinou o acordo com o sindicato e que ele não vai admitir nenhum ato de assédio. Essa é uma coisa que está prevista no instrumento, né? Enfim, então tem um canal de denúncia, tem um prazo, tem a declaração explícita do banco e tem esse acompanhamento do sindicato, que ele tem que dar o retorno obrigatoriamente para a gente, dizendo, olha, eu fiz a apuração foi feita assim, constatou o problema ou não constatou o problema, né? É claro que se a gente perceber que o banco, todos os casos de denúncias, porque a gente sabe quando tem o problema também, né? A gente mandou para o banco, todos os casos, ele começa a dizer, olha, não constatei o problema, ou ele vai dizer assim, resolvi, aí você vai lá, continua o problema, ele não resolveu, nós vamos deixar de assinar o acordo com o banco, com aquele banco, porque nós vamos cobrar que os bancos tenham seriedade no encaminhamento e no cumprimento desse instrumento. E aí, por isso que eu estou dizendo que você, que é bancário e que é bancária, lá no local de trabalho, é que vai nos ajudar informando o sindicato, acompanhando o cumprimento desse acordo, né? Agora, tem outras questões aqui também nesse acordo, que é um acompanhamento que a gente vai fazer junto à FENABAN, que é do setor, né, semestral. A gente vai semestralmente sentar, vai criar indicadores, ele vai ter que passar para a gente a quantidade de denúncias que aconteceram no Brasil inteiro, quais os motivos, a gente vai criar os indicadores e a gente vai fazer um acompanhamento desse aditivo, do cumprimento dele e de quanto aumenta ou de quanto diminui os casos de assédio, né? Que coisas, obviamente, nós vamos cobrar, que ações podem ser tomadas pelo setor para acabar com o assédio. Então, eu acho que isso também é um grande ponto desse instrumento. E a gente tem aí, o instrumento também fala de outras questões, que é, né,
além da avaliação semestral, é considerar as habilidades comportamentais, de liderança e de relacionamento interpessoal como critério de promoção para cargos de gestão de pessoas. Esse é um dos pontos que está no programa, porque às vezes você vai lá e coloca uma pessoa numa determinada função, sem treinar, sem ter aquela habilidade, e ela vai cobrando das pessoas de uma forma rude, assediando mesmo, que aí vem a prática do assédio, enfim. Bom, mas aí eu estou falando do instrumento para que os bancários conheçam, o doutor Eloane conheça, e a gente vai botar agora no próximo bloco já com ele falando o que é o assédio e comentando um pouco como é que isso afeta o ambiente de trabalho e da experiência que você tem, né, a ampla experiência que você tem aí do seu estudo no tema. Vamos dar um intervalo e a gente volta em seguida. Bom, nós estamos aqui de volta falando do tema assédio moral e agora eu queria perguntar para o doutor Eloane o que é o assédio moral, o que você pode falar da experiência, dos seus estudos, acompanhamento aí do tema, do seu site. Boa noite, já agradeço a sua presença. Novamente, boa noite. Na questão do assédio moral, eu acho que é uma questão muito séria, porque existe uma grande confusão, né? Primeiro, a gente não pode confundir assédio com qualquer tipo de conflito. É claro que num ambiente de trabalho eu posso ter um conflito com um colega, posso ter um conflito até com o meu chefe. Bem, os conflitos fazem parte, afinal de contas, de qualquer ambiente de trabalho, fazem parte até do cotidiano de uma família. Isso não é assédio moral necessariamente. Qual é a diferença? No assédio moral, você não quer resolver conflito algum. O que você quer é destruir a pessoa, o que você quer é humilhá-la. Você age de uma maneira tal que essa pessoa se sente um Zé Ninguém, atinge a dignidade, atinge a personalidade e, consequentemente, a saúde física e mental da pessoa, podendo levar essa pessoa, inclusive, à morte. Como já aconteceu, tivemos bancos públicos, bancos privados, nos quais ocorreram vários casos de suicídio. Então, veja bem que não é qualquer coisa o assédio moral, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que, às vezes, confunde os meios com os fins e os fins com os meios. Quer dizer, a questão da meta, por exemplo, é uma questão que vem sendo cada vez mais tida como um dos grandes problemas na dinâmica do assédio. Não é que um banco não possa ter metas, não é que um hospital não possa ter metas, não é que uma universidade não possa ter metas. Eu sou professor universitário, eu tenho metas a ser cumpridas, não é essa a questão. Mas quando você coloca metas abusivas, quando você coloca um patamar que é praticamente inatingível, ou que para se atingir a sua saúde mental fica comprometida, o seu bem-estar, a sua família fica comprometida, então isso é um verdadeiro convite ao assédio. Porque o próprio gestor, o próprio supervisor, ele vai fazer de tudo que é possível para que aquela meta seja cumprida. E ele se esquece que aquela pessoa que o está ajudando a cumprir a meta é um ser humano como ele, que sofre, que chora, que tem problemas de família, que tem problemas com filhos, enfim, é um ser humano capaz de adoecer. E daí ele começa a ver o outro como simplesmente um boneco, ou como uma máquina, uma velha registradora, um computador. Quando ele assim faz, obviamente que você abriu a estrada para o assédio, porque ele vai utilizar certas medidas, ele terá certas condutas que realmente fazem parte de um processo de assédio, porque visa ou fazer com que aquela pessoa, por medo, pela intimidação, pelo pavor, inclusive, de ser demitido, mais do que isso, de ser humilhado, venha fazer o que é possível e impossível para cumprir a meta,
ou essa pessoa não aguenta e adoece e é colocada de lado, tal como um computador velho que você coloca de lado, ou ela mesmo pede para ir embora. E não raro isso acontece apesar do fantasma da demissão. Hoje em dia a gente sabe que tem um desemprego estrutural, o setor bancário foi um dos que mais encolheu, mais automatizou, mais teve problemas, de 15 anos para cá foi brutal o encolhimento. Então todo mundo sabe que hoje você manter o emprego e procurar um novo emprego equivalente não é fácil, mas muitas pessoas se veem atingidas de tal maneira na sua dignidade, na sua personalidade, na sua identidade profissional e pessoal, que, apesar da paura, apesar do receio, elas falam, chega, basta. Algumas, ao invés de falar chega, basta, o corpo diz, o corpo sente, é o corpo que cai, é o corpo que adoece, é o corpo que não aguenta, como querendo dizer, é um armistício, eu não aguento mais passar por isso. Então a gente precisa tomar cuidado quando se fala em assédio moral, porque não é só um problema ético, é essencialmente ético e humano, mas é um problema que atinge o próprio banco, atinge as organizações, atinge a todas as pessoas e inclusive os clientes. Porque uma pessoa assediada, ela muda o comportamento em relação ao cliente, não porque ela queira, mas porque ela está sofrendo. É muito comum uma pessoa passar por um processo de assédio moral e ter um comportamento tipo do burnout, um certo cinismo ao tratar as outras pessoas. Cinismo no bom sentido, ela se aliena propositadamente. Quer dizer, ela acaba sendo uma má trabalhadora, não porque queira, porque foi levada a isso. Então, compromete a própria imagem do banco. Eu sempre falo que uma diretoria inteligente de um banco, ela tem que ver que um dos grandes capitais, eu diria, que ela tem, são seus funcionários. Quer dizer, você cuidar bem do seu trabalhador, do seu funcionário, além de ser uma questão ética, uma questão legal, uma questão moral, é uma questão de inteligência. O bancário continua sendo um sujeito dentro dessa lógica, que é uma lógica cada vez mais complexa. Hoje em dia, o bancário não é simplesmente um bancário, ele é um vendedor, aliás, ele é mais vendedor do que bancário, essencial continua sendo, apesar da automação. Então, eu acho que quando se fala em assédio moral, agora é uma mensagem para as diretorias, ela deve pensar que não é, repito, apenas uma questão ética, moral e legal, é uma questão financeira também. Muitas vezes ela vai gastar muito mais com este trabalhador, inclusive com planos de saúde, e eles são extremamente, você tem técnicas atuárias muito aperfeiçoadas, eles sabem exatamente a possibilidade das pessoas adoecerem. Você vai gastar muito mais pagando planos de saúde elevados do que se você cuidasse com dignidade do seu trabalhador, qual seja, do seu funcionário. Só para que se tenha uma ideia, algumas organizações, inclusive algumas estatais, entraram num jogo que eu acho um jogo perigoso e perverso. Ou não tinham muita vontade, ou não tinham muita disposição para cuidar do assédio moral, fazer o que vocês estão fazendo, por exemplo, que eu acho muito interessantíssimo, depois vamos conversar, esses dispositivos, não, vamos acompanhar a pessoa. O que eles fizeram? Acharam que era mais prático você fazer seguros milionários para a sua diretoria, para os seus gestores. Quando eu soube, nós somos conscientizados disso, a gente não sabia se ria ou se chorava. Porque, ao invés de você cuidar do problema, você faz seguro. Seguro para a pessoa... Para o gestor. Para o gestor? Sim, para o gestor, não é piada. Se ele sofreu um processo, o seguro paga. O seguro paga. Quer dizer, veja bem. Investir esse dinheiro na política para melhorar exatamente. o trabalho. Fazer o que estamos fazendo aqui. Na prevenção, fazer o que estamos fazendo. O que vocês fizeram? Não. Você paga, então você recebe um seguro. Assim, se você for processado, pelo menos você tem direito a um bom advogado, uma mesada, se tivermos que demiti-lo ou coisa semelhante. Pode parecer piada, mas é verdade. E não foi uma empresa só. Por questão ética, eu não vou colocar o nome. Tá? Pois bem, isso durante um período foi vigente, só que de uns tempos para cá, as seguradoras que não são bobas e fazem muito bem, na minha opinião, o que fizeram? Tudo bem, se vocês continuarem assim, na mesma toada, vocês fazem o seguro conosco, mas vocês nada fazem para prevenir, nada fazem para extirpar, para coibir, para educar as pessoas, o que acontece? A pólice sobe. Nós vai encarecer o seguro. Sim. Porque, veja bem, eles sabem melhor do que ninguém, porque eles têm dados estatísticos, que não é o seguro que vai resolver nada.
o assédio vai continuar o quê? Campeando. Em consequência disso, as pessoas continuam adoecendo e eles, o quê? Por acharem que o risco é maior, também cobram mais. Quer dizer, é de uma insanidade total. Infelizmente, isso ainda existe. Eu diria que não é inteligente, nem é humano, né? Porque, em vez de resolver o problema porque está adoecendo o trabalhador, aquela pessoa que é quem produz, quem, em última instância, está lá fazendo a empresa lucrar, né, ter os lucros que ela tem, também... em termos financeiros, não é inteligente, né? Não é inteligente do ponto de vista financeiro. Quer dizer, porque o trabalhador vai adoecer, vai sair de licença, muitas vezes vai processar a empresa também. Vai processar da mesma maneira. Da mesma maneira, ele vai ter uma série de processos, e aumentou bastante, né, o número de processos de assédio moral aí contra as empresas. E ainda por cima você vai pagar um seguro elevadíssimo. Ele vai pagar um seguro elevado, quem tem essa política. Não resolve nada. Não resolve problema nada. Quer dizer, agora, não é por como aí. é que isso afeta o ambiente de trabalho? Está tendo assédio, uma pessoa está sendo assediada lá no ambiente de trabalho, que acontece também do assédio só contra uma pessoa, né? Não, às vezes a gente acompanha aqui as agências, né, os departamentos, às vezes tem uma pessoa sendo assediada, às vezes tem várias pessoas, né? E a gente vê que isso afeta o ambiente de trabalho, que todo mundo fica com medo, ou às vezes os colegas de trabalho isolam aquela pessoa que está sendo assediada, que eu acho que ele tem receio de ficar junto com aquela pessoa, ser solidário e ser assediado também, como se isso resolvesse o problema. E ele tem receio, muitas vezes, a coisa chega ao ponto dele ter receio de ser visto como amigo dele, da pessoa sendo assediada. Então, é muito comum, infelizmente, você ter uma espécie de assédio misto, né, no qual começa pelo supervisor, começa pela chefia, pelo superior hierárquico, seja ele qual for, e o grupo em torno daquela pessoa assediada acaba se, entre aspas, solidarizando ou aparentemente se aliando ao agressor para que esse gestor veja no grupo um grupo que é coeso, um grupo que está com ele, um grupo que não abandonar, esse tipo de coisa. Primeiro, essa é uma atitude burra, me desculpe o termo, forte, mas é verdade, porque quem o faz dessa maneira vai fazer de outra maneira. Ora assedia você, ora assedia eu, ora assedia qualquer outro. Infelizmente, nós temos pode sair, aí ele vai escolher uma outra pessoa. Com enfim, certeza. Não ajuda a resolver o problema. Porque o problema não é, também, né? não é um problema de vítima-agressor. É a forma de organizar o trabalho que tem que ser modificada. Mas nós vamos dar um tempinho agora, vamos fazer um intervalo e já já a gente volta e vamos continuar com essa discussão sobre o assédio no local de trabalho. Nós estamos de volta aqui, a gente estava falando da pessoa, do ambiente de trabalho em que uma pessoa está sendo assediada e os outros, às vezes, se afastam daquela pessoa porque também não quer ser assediado. E que isso, o doutor Eulane estava dizendo que acho que tem dois problemas aí. Um é que a gente tem que ser solidário e é desumano a gente ajudar o assediador, isolando a pessoa e aprofundando o assédio. A outra coisa é que uma hora vai ser essa pessoa, outra hora pode ser você. E você tem que ajudar, tem que acabar com o assédio no ambiente de trabalho, porque é desumano, porque a gente adoece, é o trabalhador que vai adoecer, a instituição vai continuar lucrando, ganhando muito dinheiro e a gente vai perdendo a nossa saúde e às vezes até a vida, como o doutor Eulane falou, pessoas que se suicidam, enfim. Isso não resolve o problema. Vamos nos organizar, venha ao sindicato, faça a denúncia, é um pouco esse caminho que a gente aponta para o trabalhador. Não fica sozinho, né? A gente fez até a campanha Saia do Isolamento. Venha procurar o sindicato, enfim, guarde provas, procure o sindicato, vamos fazer a denúncia, vamos melhorar o ambiente de trabalho, que acho que essa é a solução. Claro.
E eu acho que as instituições, assim, esse acordo, eles começam a sofrer, as instituições, as empresas começam a sofrer uma pressão grande do Ministério Público, das ações judiciais, até dos seguros, né? Aumentando aí o valor das apólices. E elas começam a perceber que elas têm que cuidar do ambiente de trabalho, porque assim, a gente tem discutido com os bancos a importância do banco também levar o acordo a sério, porque se não levar o acordo a sério, não vai funcionar e nós não vamos renovar o acordo com aquele banco, né? Não vamos fazer um acordo, né, de fachada, que não vai efetivamente surtir o efeito que a gente quer, que é melhorar o ambiente de trabalho. E eu sinto que os bancos também estão preocupados com esse tema. Claro, cada um com o seu motivo, né? Mas que eles também estão preocupados, alguns bancos estão preocupados com esse tema. Eu espero que eles realmente levem o acordo a sério. Tem uma bancária que ela mandou aqui uma pergunta, ela é de Minas Gerais, e ela diz assim, que ela conta toda uma história, mas ela diz que ela está no local de trabalho dela, e ela é do interior de Minas Gerais, e ela foi colocada de lado, assim, ela não tem senha, as senhas de acesso ao sistema que os outros funcionários têm, ela não tem, ela foi isolada, não dá um serviço, trabalho para ela. É comum acontecer isso com dirigente sindical, quando não liberado. Às vezes os bancos fazem isso para a pessoa se sentir tão desconfortável, tão mal, né? E acabar desistindo da luta. Sim, né? Ela cai fora. Então, ela está falando isso, está esperando que ela tenha um processo contra o banco por assédio. Né? O banco está usando vários recursos aí, judiciais para protelar, demorar o processo. E ela espera que esse acordo aqui de assédio resolva o problema dela. Tem que ir lá no sindicato, tem que denunciar. E também esperamos que esse acordo resolva o seu problema. Você tem que denunciar, procura o sindicato, faça a denúncia para o banco e cobra, né? Se o banco não solucionar no prazo aí do acordo, tem que fazer ação sindical, ir para o local de trabalho, enfim. Mas vamos, o que você me diz aí? Esse é um caso típico de assédio? É muito comum, infelizmente. Né? É muito Isolamento comum. da pessoa. O Lehmann, que foi um dos precursores do assédio, da questão do assédio estudioso, né? Hans Lehmann, alemão, ele chamava de o assédio a lógica da solidão, usando uma tradução. Por quê? Porque uma das táticas mais comuns, infelizmente, é isolar a pessoa. Quando você isola a pessoa, existe um corte no processo de comunicação, ela não tem feedback dos próprios colegas, ela vai se fragilizando no próprio trabalho, ela vai adquirindo uma certa pecha em relação aos próprios colegas, eles não sabem bem o que está acontecendo. Então, você vai criando uma imagem negativa desse colega e, muitas vezes, ele é visto como uma pessoa que não quer trabalhar. Olha que coisa maluca. A empresa, nesse caso dela, o banco tira o serviço dela, tira o serviço, às vezes tira o computador, tira o telefone, tira a senha, quer dizer... E os colegas podem vê-la como alguém folgada, que não quer trabalhar. Que não quer trabalhar, encostada. Ou desconfiado que ela é dependente de uma droga, qualquer coisa assim. Né? E ela emocionalmente vai ficando abalada e aí que acaba mais do que abalada, ela vai ficando humilhada e vai criando nela uma certa desconfiança em relação a si própria. O que eu fiz para merecer isso? Entendeu? Então ela adoece fisicamente. Dela. Sim, ela adoece fisicamente e psicologicamente. E é justamente essa a intenção. Veja bem, isso não tem nada a ver com conflito corriqueiro que acontece, que você pede desculpa e acabou. Não vamos confundir as coisas. Eu acho que as pessoas, às vezes, hoje em dia, se esquecem de uma boa educação. Né? Você tem um conflito, você chega assim, eu tenho um conflito, uma coisa, me desentendo com você, me desentendo com você, chega, olha, desculpa, eu não quis dizer isso, acabou. Você tem a intenção, você reconhece que você agiu de uma maneira que não é a mais correta, né? E você se desculpa e a coisa o quê? E, geralmente não tem encaminhamento. Eu sempre falo que o melhor escudo, é um termo que eu uso muito em ativo, o melhor escudo para uma pessoa não ser vista como assediador é o seu passado, é o seu currículo. Nós tendemos a perdoar e muito as pessoas que nós observamos que na sua trajetória são bem intencionadas. Essa pessoa pode estar um dia mais nervosa, pode ter brigado com a esposa, pode ter tido um conflito com o namorado. É claro, ela pode ter colocado uma palavra que não era mais adequada, ela pode ter feito uma observação que não era mais bem-vinda naquele momento. Não quer dizer que ele é um assediador, quer dizer que ele é um ser humano que, como qualquer um de nós, pode cometer seus erros.
No assédio, não. O assédio a gente percebe a má intenção. Você percebe a instrumentalização do outro. Você observa o descaso com o sofrimento do outro. Por exemplo, essa forma de se tratar um funcionário, um trabalhador, é absurdamente desumana. Porque você está fazendo de tudo para que essa pessoa adoeça. Eu vou lhe dar um caso concreto que não foi num banco, mas era até uma empresa que tinha uma certa relação com a área bancária, que aconteceu no interior paulista. Neste caso, o sujeito se desentendeu com um dos gestores e ele foi colocado durante meses a fio na sua própria sala, sem nada. Não havia mesa, não havia telefone, não havia mais livros, não havia mais máquina, não havia nada. Ele foi colocado absolutamente sem nada. A única coisa que foi deixada para ele foi uma lata de lixo. E ele transformou aquela lata, ele pegou a lata de lixo, virou ao contrário, se transformou num banquinho e ele sentou na lata de lixo. Aliás, não precisa ser um grande psicanalista, muito, para perceber por que a lata de lixo foi deixada. Porque queriam que ele se sentisse um lixo. Não precisa ter uma forte formação psicanalítica. Devastador. Devastador. E foi devastador. Você imagina uma pessoa ficar meses a fio na sua própria sala sem nada. Absolutamente nada. Veja bem, isso é imperdoável, porque a gente vê o quê? A má fé. A gente vê o desprezo. Na categoria bancária, os trabalhadores reclamam muito quando voltam ao trabalho. Quando fica um longo período afastado, ou não longo, enfim, um período afastado pelo INSS para cuidar da sua saúde, quando voltam, primeiro que não tem a readaptação do posto de trabalho. Sim. O que nós defendemos, né, a readaptação do trabalhador. Nós defendemos a reabilitação do trabalhador, mas a readaptação do posto de trabalho. E eles reclamam muito que às vezes não tem função. Não tem função, ficam, inclusive, teve caso mais ou menos semelhante assim de um grande banco também que nosso país atua, enfim, que o cara também ficou sem seu espaço. Quando ele saiu de licença, ele tinha seu espaço, quando ele voltou, ele já não tinha mais o espaço que ele tinha anteriormente. Então, você imagine como o sujeito se vê. Quando ele volta e não encontra nada, quer dizer, não tem o próprio espaço. Só para você ter uma ideia, no Japão, o assédio é chamado de jimi. E uma técnica tradicional no Japão, quando eles querem afastar um executivo, que na opinião deles já está numa idade muito avançada ou coisa semelhante, ou cometeu algum erro, qualquer coisa, o que eles fazem? Eles pegam esse sujeito e colocam naquilo que eles chamam de aquário. Para um país que valoriza tanto o trabalho, e o trabalho duro, o trabalho honesto, imagine o que significa um sujeito com seus 50 anos ficar numa sala, ao lado de jovens trabalhadores executivos, simplesmente lendo o jornal. Sem fazer nada. Né? Sem fazer nada. Para ele, é um motivo de desonra horroroso. Para ele, isso é de um sofrimento insuportável. O que acontece? Eles negociam ou saem simplesmente. A saída deles. É uma forma de você buscar o que a saída do sujeito. Está acontecendo com essa bancária aqui, né? Isolá-la. E a gente vê, né, você que é secretário de saúde, quantos bancários vêm aqui procurar a gente passando por problemas semelhantes. Acho que você podia até... Agora, ela precisa buscar ajuda. Quer dizer, não adianta simplesmente ela ficar constrangida ou indignada. Quer dizer, a questão do assédio, repito, não é uma questão de vítima simplesmente algoz. Né? A gente não concorda com essa visão. A questão do assédio é uma questão coletiva e ela tem que ser resolvida coletivamente. Né? Ela tem que buscar ajuda no sindicato, ela tem que buscar orientação para que esse procedimento seja modificado. Sozinha, ela vai ainda mais se isolar e vai adoecer. Então, não vai resolver nada. Tem que buscar ajuda antes de ficar doente, claro. Né? Que aí afeta a saúde mental e depois vai afetando a saúde física, né? Que é muito comum. Mas nós vamos continuar desse ponto no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo aqui e vem para o último bloco. Aí o retorno ao trabalho.
Como esse tema é bem complexo, o tempo passa muito rápido aqui, então a gente vai aproveitar e fazer nesse programa mais um bloco, né? A gente recebeu aqui uma pergunta de uma bancária, né? Diz que é bancária do Bradesco há 31 anos e a situação dela é que ela passou, foi perseguida por marginais. Você está em agência, tem muito problema de assalto nas agências, aí elas passam por sequestro, assalto, depois os bancos, e a gente já acompanhou isso em vários bancos, começam a isolar aquele trabalhador. Às vezes o banco desconfia do trabalhador, às vezes o banco, como o trabalhador passa por um trauma e começa a apresentar sintomas desse trauma, problemas, então eles vão lá, tiram a pessoa daquela função, começam a transferir de agência, né? Começa a passar por esse tipo de problemas e ela pergunta se isso é assédio moral, né? Eu acho que é até, inclusive, desumano, tem que ver direitinho cada situação, mas a gente acompanha, é comum. Isolar o trabalhador, você até demite esse trabalhador, né? Chega a situação extrema e a gente acompanha muito isso, tem que fazer a negociação ou a ação judicial para pedir a reintegração. Então, assim, nós estamos chegando aqui no último bloco, eu queria primeiro que o Valci falasse como é que o sindicato está se preparando para receber essas denúncias, né? O que você aconselha para os bancários que estão passando por esse problema e depois faz suas considerações finais, doutora Eloane, nesse mesmo sentido também, o que o bancário deve fazer, o que o trabalhador deve fazer, né? Se está certo, né? O que você achou dessa nossa negociação, já desse processo nosso de campanhas permanentes? Bom, primeiro que tudo foi debatido aqui é o mundo dos bancários. É comum a gente receber bancários se sentindo culpado ele coloca a culpa nele mesmo. Sim. E a gente procura dialogar, como você colocou também logo no começo do debate, da questão da organização do trabalho. Então, para nós, o sindicato, nós estamos convencidos que é importante mudar a organização do trabalho, é importante mudar a forma de se trabalhar, é importante humanizar as relações dentro do ambiente de trabalho. É preciso que as empresas, no nosso caso os bancos, né, nós somos bancários, invistam em prevenção das doenças, eliminação dos riscos no ambiente de trabalho e promoção da saúde. Hoje nós afirmamos que o assédio moral é mais um risco. O bancário tem um risco, por exemplo, como a bancária que colocou, da questão de assalto. É um risco inerente à categoria, né, à categoria dos bancários. E hoje o assédio moral associado à pressão pela obtenção das metas também é um risco. E esse programa, ele vem num bom momento, esse programa de prevenção, porque o sindicato vai ter como acompanhar e a gente orienta os bancários a fazerem a denúncia. Hoje o sindicato já tem uma atuação, independentemente desse programa, que vem no processo dos últimos 4 anos sendo acumulado com o setor patronal, mas o sindicato também já tem uma abordagem com relação ao assédio moral, a visita aos locais de trabalho, a conscientização, como você falou também no início, a conscientização por si só, ela não resolve, mas ela é importante também no sentido da pessoa saber o que é o assédio moral, como detectar, como denunciar e como, uma coisa importante também, é importante documentar os casos de assédio moral, até para que o bancário, quando procurar a justiça, ele ter elementos, ele ter documentos no sentido, né, de apresentar numa audiência, o juiz vai pedir com certeza isso. Então, esse programa, que foi conquistado na campanha salarial de 2010, uma das grandes conquistas da campanha nacional dos bancários de 2010, ele prevê, como a Giovana já colocou, prazos, a garantia do sigilo da sua denúncia. O sindicato, em hipótese alguma, vai passar o nome do denunciante, não é esse o objetivo. Nosso objetivo é resolver os problemas de assédio moral, a defesa do ambiente de trabalho saudável, porque ninguém trabalha para adoecer. As pessoas trabalham para poder ter uma sustentação, para poder ter o seu salário, pagar suas contas e até também ter sua realização profissional, ter carreira, né, como o sindicato também cobra plano de cargos e salários dentro dos bancos para que o bancário tenha uma carreira, só que ele não pode adoecer, porque infelizmente os bancários que adoecem, doutor Eloane e Juvândia, os bancários que estão assistindo conhecem muito bem esse mundo, os bancários que adoecem, eles acabam perdendo a sua carreira e quando não perdem, primeiro perde a saúde, perde carreira, são penalizados duplamente, né? Penalizados porque já adoeceram e ninguém gosta de ficar doente. É verdade. E penalizados porque depois são Então, as considerações finais são essa. Esse programa é muito importante, o sindicato já está, né, estamos preparados para recepcionar essas denúncias. Nos próximos dias o sindicato já está lançando material, acompanhe pela Folha Bancária, pelo site, que
É um programa que a gente quer resolver os problemas e esperamos também que o setor, né, que os banqueiros, os bancos também queiram nesse mesmo sentido. Doutor Eluane. Joane e Valcir, eu acho que, primeiro, a questão de parabéns ter tomado a iniciativa de fazer esse acordo, porque até certo ponto ele é parecido com o TAC, o Termo de Justiça de Conduta do Ministério Público. A visão, se a gente for parar e pensar, o que está por trás, do ponto de vista da estruturação, é tentar educar as organizações, dar uma chance a elas para que não procedam dessa maneira. Então, nós vamos fazer o quê? Um acordo, porque interessa a todos. Um acordo que garanta ao trabalhador bancário o mínimo de dignidade no trabalho. Ter dignidade no trabalho, ter a sua saúde física e mental preservada, não é favor de nenhum empregador. É obrigação. Esse é um dever constitucional. A nossa Constituição é muito clara no que concerne a isso. Aliás, os primeiros artigos da Constituição, todos eles explicitam isso. Portanto, manter um ambiente adequado simplesmente é cumprir uma norma constitucional, independente de empresa, independente de trabalho. Desde o mais humilde até o mais intelectualizado, até o mais importante. Então, eu acho que é um pressuposto constitucional e, mais do que isso, é indício de civilização. O que acontece é que, muitas vezes, a ambição, muitas vezes, o cumprimento de metas a todo custo faz com que as pessoas, e muitas vezes os gestores, façam o que aconteceu no caso dessa moça que ela nos narrou. Provavelmente essa moça sofreu assaltos, essa moça sofreu violências físicas ou psíquicas e ela está com aquilo que tecnicamente a gente chama o quê? De uma síndrome subjetiva pós-traumática ou um estresse pós-traumático, que acomete muito bancários, que passam por assaltos, por violências, tentativas. Isso é muito comum. Então, uma pessoa com síndrome subjetiva pós-traumática ou estresse pós-traumático é uma pessoa que está adoecida em função da violência que ela sofreu no ambiente de trabalho. Essa pessoa precisa ser acolhida, essa pessoa precisa ser cuidada, essa pessoa precisa se sentir, pelo contrário, incluída no ambiente, tratada com carinho, porque ela foi produto de uma violência. E o que está acontecendo é que ela está sendo agora, quando você isola essa pessoa, o que você está fazendo? Você está cometendo uma outra violência, isso é um absurdo. Eles estão colocando você vai ajudar. Menor. Não, isso é absurdo, isso é ilegal, imoral e antiético. Não pode, em hipótese alguma, ser admitido uma coisa dessa. Eu acho que para o banco, inclusive, fica muito mal. Porque, veja bem, mesmo que essa pessoa saia, bom, ela foi embora, mas teve gente que ficou. O que uma pessoa, um colega vai pensar de um colega que sofreu um assalto, trabalhando naquele banco, justamente defendendo os interesses do banco, e ou ela é posta para fora ou ela sai adoecida e eu fico aqui. Se ele tiver um mínimo de inteligência, é claro que ele tem, se ele chegou a ser bancário, ele tem, o que ele vai pensar? Se amanhã eu sofrer uma violência desse tipo, comigo vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ser torturado mentalmente para cair fora. Veja bem, isso não é bom para ninguém. É muito mais simples, muitas vezes, você ter um ato de escuta com o teu funcionário, partir do pressuposto que o que ele está falando é verdade, que ele não está fingindo, que aquela moça não está falando aquilo para chamar atenção, que aquele rapaz não está falando aquilo para fazer corpo mole. É claro que a gente tem casos que são armação, tem pessoas que fingem, mas pela minha experiência, 99% dos casos são legítimos, são reais. Por que a gente tem sempre que duvidar daquelas pessoas? Por que a gente tem que colocar aquelas pessoas em xeque? Se eu coloco uma pessoa adoecida em xeque, eu estou colocando, em verdade, todo o ambiente em xeque. Indiretamente, eu estou falando que todos são mentirosos. E se eu faço isso, eu estou dando margem a que o Ministério Público e a magistratura pense que o próprio banco está mentindo. Por que não? Veja bem, é uma lógica que até certo ponto vai contra ele, contra o banco. Então, eu acho que o banco, que tem uma gestão moderna, que realmente tem um respeito mínimo por aqueles que estão contribuindo para a sua riqueza, ao invés de cercar, ao invés de pressionar para que ele saia, ao invés de trabalhar o funcionário como se ele fosse uma máquina, ele deve acolher, ele deve escutar,
E o sindicato tem um papel fundamental nisso. Porque, eu repito, a questão do assédio moral, tal como a questão do assédio sexual, inclusive, de jeito nenhum é uma questão individual. É uma questão da organização do trabalho, é uma questão coletiva, independente se é o assédio organizacional ou institucional, ou se é o assédio de alguns para uma pessoa. Não interessa se é ascendente, se é descendente, como a maior parte, ou inclusive horizontal, que está crescendo devido à hipercompetitividade. Todas essas práticas são práticas decorrentes do desrespeito aos limites humanos e têm que ser coibidas. Nós vamos ter que educar as pessoas e resolvê-las coletivamente. O assédio moral é produto de um coletivo que está adoecido, que deixou de considerar o outro como ser humano. Então, nós vamos ter que fazer uma engenharia reversa, qual seja, nós temos que partir, mediante associações, mediante sindicatos, para uma lógica que exige o cumprimento da lei, para uma lógica que seja fraterna e solidária com aquele que está adoecendo, com aquele que está sendo isolado. Daí a gente cria um coletivo forte que vai fazer com que todo o ambiente de trabalho seja melhor. Que aquele banco ele seja rico não só apenas do ponto de vista econômico e financeiro, mas ele seja rico em vida, em pessoas. Daí a gente pode falar que houve um progresso, efetivamente, na relação capital-trabalho e que a gente conseguiu fazer alguma coisa que vai perdurar. E não simplesmente a gente partir do pressuposto que é com novas medidas ou partindo por uma, entre aspas, um novo modismo, né? Uma nova técnica de gestão que nós vamos avançar. Não vamos avançar. Né? Ninguém acredita em nenhuma técnica se o respeito básico não for cumprido. Bem, então nós chegamos aqui ao final do nosso programa e estamos debatendo o tema assédio moral. E vocês viram que, primeiro, vocês têm que nos ajudar a fazer com que o acordo saia do papel e que dê certo. Segunda coisa é que a solução do problema do assédio não é individual, você não é se isolar, é você exatamente fazer o contrário. Faça denúncia, cuide do ambiente de trabalho, seja solidário com seus colegas, seus companheiros de trabalho, porque é a partir daí que a gente vai viver num ambiente melhor. Então é isso, agradeço a sua audiência. A gente se encontra no próximo programa, na próxima semana, e eu espero que a gente consiga ter sucesso com essa cláusula do assédio, de combate ao assédio moral, e que o ambiente de trabalho fique melhor para todo mundo, e esse é o nosso objetivo, e você pode nos ajudar bastante. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutora Eloane, obrigado, Obrigado,